Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você, sobre a sua família, sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz, irmãos, por trazer mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração. Inclusive, Deus tem me revelado tanta coisa, irmãos. Olha, enquanto eu estou tendo meus momentos de oração, o Senhor tem me feito analisar muitas áreas da minha vida que muitas vezes a gente acaba esquecendo ao longo da caminhada, e uma delas é justamente o assunto que eu quero trazer para você aqui hoje. Você já parou para pensar que a maior bênção da sua vida, o maior milagre que Deus poderia fazer na sua vida é você se tornar filho de Deus? Eu sei que isso parece algo tão simples, né? Afinal de contas, muitas pessoas dizem: não, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Irmãos, não é isso. A Bíblia deixa muito claro no Evangelho de João que todo aquele que recebe o Filho de Deus como seu Salvador, Jesus Cristo, essa pessoa então recebe o direito de se tornar filha e filho de Deus. Então, isso aqui é um privilégio para quem recebe o Filho de Deus como seu Salvador. Então eu te pergunto, primeiramente, antes de tudo, você já se tornou filho de Deus? Você já teve esse privilégio? Olha, a mensagem de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu falo isso porque, irmãos, eu sofri muito no começo da minha caminhada com Deus, porque eu não conhecia esse lado paterno de Deus, essa paternidade de Deus. Eu achava que Deus era um Deus bravo, um Deus que me cobrava muitas coisas, um Deus muito sério, e o fato dele ser muito puro, muito santo, muito perfeito, isso me constrangia, mas não pelo lado bom, mas pelo lado de eu querer tentar provar alguma coisa. É como se fosse uma criança que quer tentar pagar o amor do pai ou conquistar o amor de um pai, de uma mãe, tirando boas notas na escola. Você já passou por isso? É como se você ficasse sempre com medo de tirar notas baixas, medo de não conseguir tirar aquela nota que vai alcançar a aprovação do pai. Só que na verdade o que o pai e uma mãe querem é o quê? É somente a companhia do filho. É somente o afeto, o abraço. Irmãos, é claro que muitas vezes nós, pais, nós erramos, nós forçamos demais a barra, a gente pega muito pesado, com medo de errar, a gente acaba tornando os nossos filhos como se fossem soldadinhos, sabe? Como se fossem robôs, porque os filhos ficam programados só para nos agradar. Irmãos, isso está errado. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que o principal é o nosso relacionamento, é o nosso amor, o nosso afeto. Irmãos, isso aí já resolve a maioria dos problemas. Pode analisar a vida das pessoas que se sentem amadas por um pai e por uma mãe. Irmãos, é diferente. Essa pessoa, ela consegue mais coisas na sua vida, ela é muito mais bem resolvida, ela sabe se relacionar bem com os outros. É claro que isso não quer dizer que agora você não vai poder dar uma bronca, não vai poder disciplinar o seu filho, não tem nada a ver. Na verdade, eu acredito que essas formas de disciplina, quando você ensina realmente o teu filho, não batendo nele, mas trazendo um aconselhamento e até mesmo, se for necessário, a Bíblia deixa claro que você pode bater no seu filho, porque tem momentos que fica tão difícil, né? Parece que você fala e não adianta. Mas, irmãos, jamais espancar alguém, jamais ultrapassar os limites da autoridade que Deus nos deu. Mas se você faz isso com amor e deixando claro quanto você ama o seu filho, eu tenho certeza que não vão ficar marcas. Pelo contrário, o filho realmente vai entender que toda aquela disciplina é para o seu bem. E realmente, irmãos, hoje quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe que o mundo está perdido, porque os pais estão deixando os filhos no tablet, no celular, no computador e não estão ensinando, não estão disciplinando como deveriam. Então, fica aí a dica para vocês, mas o que eu quero falar hoje é sobre o nosso relacionamento com o Pai Celestial, com Deus Pai. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus está tão bravo com a gente. Eu já sofri tanto com isso e hoje eu quero tirar esse fardo dos seus ombros, porque essa cobrança que você tem não vem de Deus. Na verdade, Deus não está te cobrando, é você que criou esses pensamentos, essas ideias na sua cabeça, e eu sei que muitas vezes, por causa disso, você procura ser uma pessoa exemplar. Uma pessoa que faz tudo certinho, que ajuda todo mundo, que procura fazer o bem para o máximo de pessoas. Você praticamente não falta dos cultos, mas aí você coloca a cabeça no travesseiro e parece que está sempre faltando alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Parece que sempre tem algo que você não consegue fazer.
E aí você nunca consegue atingir aquele nível espiritual. Então, eu vou te trazer aqui um ensinamento, um exemplo que Jesus nos traz aqui, que vai mudar radicalmente a tua vida. Amém? Olha, eu estou muito feliz por você estar aqui. Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês que compartilham, porque isso faz com que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. A gente acha, irmãos, que só porque nós estamos em um país de maioria cristã, a gente acha que as pessoas entendem da Bíblia, que as pessoas sabem do plano de salvação de Deus através de Jesus. Mas, irmãos, as pessoas não entendem. Infelizmente, as pessoas são pouco discipuladas. Então, eu espero todo dia aqui no meu canal eu trazer um conteúdo edificante baseado na Bíblia para que você aprenda, para que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida, o que Deus espera de você. Afinal de contas, Deus espera algo de nós, concorda? Não é porque nós somos filhos que a gente pode viver de qualquer maneira. Não, Deus espera que a gente seja obediente, que a gente ande em santidade, que a gente faça a vontade dele e não a nossa. Mas enfim, isso aqui eu vou te explicar ao longo da mensagem, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar. Inclusive, eu estou colocando vídeos à tarde, às 3 horas da tarde. Irmãos, tem sido uma bênção, então venha participar junto comigo, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes a gente fica cansado sem saber o porquê. E esse cansaço não é só do corpo, é um cansaço da alma. Sabe aquele cansaço de você tentar ser um crente perfeito, um cristão exemplar? A gente acorda cedo para orar, a gente tenta ler a Bíblia todo dia, a gente até se envolve muito com as coisas da igreja, mas lá no fundo fica aquela vozinha nos acusando. Você podia ter feito mais, a sua oração foi fraca, você não jejuou bastante, por isso Deus não vai te atender, por isso Deus está bravo com você. Não é isso que vem na nossa mente muitas vezes? E aí com o tempo, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, que deveria ser uma coisa leve, uma coisa agradável, de repente parece que vira uma corrida que a gente nunca consegue vencer. E esse fardo vai ficando pesado demais. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei por isso. Durante os primeiros anos da minha caminhada cristã, eu não conhecia sobre a graça de Deus, eu não conseguia enxergar que Deus era o meu Pai, que Deus não ia me abandonar. Para pensar numa coisa, ainda que o pai ou uma mãe abandone o seu filho e jogue ele para o mundo afora, esse filho ele nunca vai deixar de ser filho. Ele vai ser sempre o filho do João, o filho da Maria, ele sempre vai ter uma filiação, ele nunca vai deixar de ser filho. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo e agora nós fazemos parte da família de Deus. Se é que nós nos arrependemos de verdade, se é que nós fizemos a oração de entrega e realmente no coração nós entregamos de verdade a nossa vida para Ele. Então eu espero que na mensagem de hoje, antes de nós orarmos, você saia daqui transformado, com seu coração mais leve, em paz, que você entenda que o amor de Deus é incondicional. Amém? Então, esse fardo que você coloca sobre si mesmo, esse fardo não foi Deus quem colocou. Eu vou te explicar daqui a pouco o que significa isso, mas eu quero contar para você aqui agora uma história que eu acredito que é uma das histórias mais desconfortáveis de toda a Bíblia. Irmãos, essa passagem está lá em Lucas capítulo 18 e Jesus ele conta sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. E como você sabe, aquele era um lugar sagrado, era o centro da vida religiosa de Israel. Era um lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus, mas agora eu quero que você preste muita atenção em quem eram esses 2 homens. Jesus disse que o primeiro homem era um fariseu, e para a gente entender melhor, os fariseus eram como se fossem os super crentes da época, sabe? Eles eram especialistas da lei de Deus, eles estudavam desde criança, passavam anos e anos estudando as escrituras, sabiam passagens de cor e, consequentemente, eles eram vistos por toda a sociedade como um padrão de santidade. Irmãos, só para vocês terem noção, eles jejuavam 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira, muito mais do que a lei pedia, porque a lei dizia que era só uma vez por ano. Mas não, irmãos, esses homens eram um exemplo. Eles davam o dízimo de tudo, até das coisas mais pequenas, como as folhinhas de hortelã que eles plantavam no quintal. Irmãos, a vida deles era um currículo espiritual impecável. Eu confesso que quando eu olho para uma pessoa assim, eu me sinto mal, porque é uma pessoa santa demais. E o outro homem que foi nesse templo era um publicano. Só para você entender, os publicanos eram exatamente o oposto.
Eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, que era o inimigo opressor de Israel, certo? E a função desses homens era cobrar impostos do seu próprio povo para entregar aos romanos. E quase sempre eles cobravam a mais, de propósito, para eles poderem ficar cada vez mais ricos. E por isso eles eram odiados por toda a população. Eles eram vistos como traidores, como ladrões, como gente da pior espécie. E nenhum judeu que fosse um homem de Deus, um homem correto, um homem justo, ele se sentaria à mesa com um publicano, porque eles eram considerados o lixo da sociedade. Agora eu quero que você olhe o que Jesus contou nessa parábola. Presta atenção porque ela é impressionante. Lucas capítulo 18, o versículo 10 ao 14. Olha só o que Jesus disse, preste atenção. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava consigo mesmo e dizia: Ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E então Jesus completou a parábola dizendo: Eu lhes digo que este homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus. Amém? Irmãos, vamos analisar isso aqui com calma, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nesse exato momento. Aqui em primeiro lugar, Jesus falou sobre o fariseu. Lembra que eu contei para você? O fariseu era o super crente. E o texto diz que ele orava consigo mesmo. Ou seja, a oração dele não era para Deus, era para ele mesmo se ouvir. Era como se ele ficasse fazendo elogios para si mesmo, para ele mesmo. Ele não pediu nada em oração, ele não louvou a Deus, ele não agradeceu a Deus, ele só apresentou o currículo dele. E o pior, a santidade dele dependia de se comparar com os outros. Você percebeu isso? A oração dele foi o seguinte: graças a Deus eu sou bom, eu sou santo, porque eu não sou como aquele ladrão, como aquele adúltero e principalmente eu não sou como aquele publicano que está ali no canto, ó. Irmãos, a oração desse homem estava cheia de orgulho. Ele se achava tão bom que ele via que não precisava de Deus. Ele só queria que Deus carimbasse o currículo dele, vamos assim dizer, e Deus dissesse assim, ó: parabéns, você é o melhor de todos, olha, você é surpreendente. E talvez você esteja até pensando, né? Mas pastor, o que tem de errado jejuar, dar o dízimo, orar? Eu faço tudo isso, pastor. Será que eu estou fazendo errado? Não, irmãos, presta atenção. Essas práticas espirituais são uma bênção. Isso aí vai atrair muita coisa boa para a sua vida. Mas o problema nunca é o que a gente faz, mas por que a gente faz, entendeu? O fariseu, ele não fazia aquilo porque ele amava a Deus. Ele fazia porque ele queria construir uma imagem diante das pessoas de um homem correto, de um homem justo, de um homem espiritual. Então ele usava as coisas de Deus para se promover. A religião dele era, na verdade, uma performance, concorda? Era um teatro diante das pessoas. Irmãos, Deus não se impressiona com nada disso. Até mesmo os seus dons, os seus talentos, foi Ele quem te deu, foi Ele quem me deu. Então nada disso vai surpreender a Deus. Agora vamos olhar para o outro homem que Jesus disse que chegou lá no templo. Esse homem era um publicano. E eu não sei se você percebeu enquanto a gente lia o texto da Bíblia, a atitude dele faz toda a diferença. Jesus disse que quando ele chegou, ele ficou à distância, ou seja, ele não se sentiu digno de entrar naquele lugar mais sagrado. Ele sabia que aquele lugar era um lugar de buscar a Deus. E a Bíblia traz um detalhe que revela tudo o que nós precisamos. Jesus disse que ele nem ousava levantar os seus olhos ao céu. Eu não sei se você sabe, mas naquela cultura, fazer uma oração olhando para baixo era um sinal de que a pessoa se sentia indigna. Ela sentia uma profunda vergonha. Então, ele não estava fazendo essa cena de humildade só para mostrar para os outros. Na verdade, ele estava com o coração quebrantado. Ele batia no peito com aquele gesto de angústia, de arrependimento profundo. E a oração dele, por incrível que pareça, ela foi muito curta. Ele simplesmente falou assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha que interessante, irmãos, ele não tentou se justificar. Ele não ficou falando assim, ó: Deus, eu sei que eu errei, mas eu vou devolver o dinheiro que eu roubei, eu prometo que eu vou mudar.
Não, irmãos, ele não ofereceu nada em troca. Ele só fez duas coisas. Primeiro, ele reconheceu quem ele era. Ele era um pecador, ele era um homem mau. E segundo, ele se agarrou na única coisa que poderia salvá-lo. Ele clamou pela misericórdia de Deus. Irmãos, aquele homem não tinha um currículo espiritual, ele não tinha boas obras, ele não tinha nada para mostrar ao Senhor, ele só tinha um coração arrependido. E qual que foi o resultado, irmãos? Jesus terminou a parábola dizendo: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, voltou para sua casa justificado. Justificado, irmãos, quer dizer que a pessoa foi declarada justa diante de Deus. Aquele homem que a sociedade chamava de lixo, agora ele saiu do templo com a aprovação do céu. Aleluia! Olha que coisa tremenda! E o homem que era um exemplo de santidade para todo mundo, ele saiu com as mãos e o coração vazios. Irmãos, isso aqui confunde muitas pessoas, porque a gente acha que Deus está procurando pessoas impressionantes, pessoas que têm um histórico de vitórias, de acertos, pessoas que erram o menos possível. Mas essa história que mostra, irmãos, que Deus não é convencido pelo nosso desempenho. Deus não está procurando perfeição. Guarde isso que eu estou te falando. Deus prefere um coração honesto, um coração sincero, um coração que se arrepende, um coração que volta atrás. Sabe quando você fala uma coisa pesada contra alguém? Ou então você xinga, ou então você fala algo pesado contra si mesmo. E então de repente o seu coração se aperta, você sente aquela angústia, você sabe que errou, você sabe que não foi certo o que você fez, e então você se arrepende. Você vai lá, você pede perdão, você volta atrás na sua atitude. Irmãos, é isso que agrada o coração de Deus. Inclusive tem uma passagem que eu quero ler para você daqui a pouco, que mostra que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Irmãos, quando Deus olha do céu, ele vê o seu coração, ele quer saber a intenção do seu coração, a sinceridade que está aí dentro, amém? Tem muita gente nas igrejas, irmãos, que é só fachada, infelizmente. Eu conheço várias, eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas, irmãos, que são famosas, são conhecidas, elas têm uma alta influência diante das pessoas, mas no dia a dia elas não vivem aquilo que elas pregam. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos, mas o que as pessoas esperam de nós é uma coerência. Aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, é aquilo que eu vivo. E que você procure ser assim também, amém? E então nós vamos voltar aqui agora para um texto da palavra que eu acredito que você já conhece, mas eu quero que você entenda a profundidade disso aqui. Essa passagem está lá em Lucas capítulo 23, os versículos 39 a 43, onde nós vemos ali a crucificação. Jesus estava na cruz ao lado de dois criminosos. E olha só o que aconteceu, preste atenção. Um dos criminosos que estavam pendurados na cruz insultava Jesus e dizia: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós estamos recebendo o que nós merecemos. Mas esse homem não fez nada de errado." Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Amém? Irmãos, agora pensa comigo aqui numa coisa. Aquele homem na cruz, que tempo ele teve de provar alguma coisa para Deus? Fala para mim. Ele não teve tempo nenhum. Ele não foi batizado, ele não frequentou uma igreja, ele não devolveu aquilo que ele roubou, ele não fez uma obra de caridade na vida, irmãos. O histórico dele era só de erros, só de pecados. A única coisa que ele tinha era um último suspiro de vida. E o que ele fez com esse suspiro? Ele simplesmente se rendeu. Ele reconheceu o próprio pecado, porque ele disse, para o outro criminoso, ele disse: "Nós estamos recebendo o que merecemos." E ele também reconheceu quem era Jesus. Ele falou: "Esse homem não fez nada de errado." E depois, irmãos, ele fez um pedido muito simples de quem não tem mais nada a perder. Ele falou: "Jesus, lembra-te de mim." Irmãos, ele não pediu para descer da cruz, ele pediu para ser lembrado na eternidade. E a resposta de Jesus é a prova final da graça de Deus. Jesus falou para ele assim: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Amém? Aleluia? Irmãos, aquele ladrão recebeu a maior promessa que alguém poderia ouvir sem ter feito absolutamente nada para merecer.
E sabe o que isso significa, irmãos? Que a salvação e o amor de Deus, eles não estão lá no final de uma lista longa de tarefas que a gente precisa cumprir. Não, o amor de Deus está disponível no exato momento em que ele vê um coração sincero se voltando para ele. É por isso, irmãos, que o rei Davi, muito tempo antes, ele escreveu lá no Salmo 51, que é o salmo de arrependimento, é o salmo que depois que ele fez tanta besteira, tanta coisa errada, ele se arrependeu de verdade. E então ele disse assim, no versículo 17, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Senhor não desprezará. Então, irmãos, não é a quantidade de capítulos que a gente lê na Bíblia que vai impressionar a Deus, mas é a sinceridade com que você lê a Bíblia, a sinceridade com que você busca a Deus. Não é o tamanho do seu cargo na igreja que agrada ao Senhor, mas é a humildade com que você serve o seu irmão no dia a dia. Amém? Talvez o seu maior desafio hoje não seja fazer mais alguma coisa para Deus. Talvez seja você parar de tentar provar que você merece o amor dele. Aleluia, eu creio que Deus está falando com muita gente aqui. Enquanto você fica tentando merecer o amor de Deus, você vai ficar cada vez mais frustrado. Não caia nessa cilada, porque eu já caí nisso há muitos anos atrás e eu estou aqui hoje para te falar. Se renda a esse amor maravilhoso. O ladrão na cruz, irmãos, foi o primeiro a entrar no paraíso. E sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Não importa o que a gente fez até hoje, é a decisão que nós vamos tomar a partir de agora que vai fazer a diferença, que vai definir a nossa eternidade. Amém? Então, eu quero que você saiba, a salvação é somente pela graça, não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos. E talvez muitos de vocês estão se perguntando aí, uai pastor, mas então quer dizer que eu posso entregar minha vida para Jesus e eu não preciso fazer mais nada? É só ficar de braços cruzados e eu posso até voltar para minha vida de pecado? Irmãos, quando a gente entrega a vida para Jesus de verdade, dentro de nós mora o Espírito Santo e ele vai nos convencer do pecado. Então se você entregou sua vida a Jesus, mas não mudou absolutamente nada, então eu sinto te dizer, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não se arrependeu de verdade, porque, irmãos, quando a gente se arrepende mesmo, a gente não quer mais o pecado. Por mais que muitas vezes a gente possa até cair, a gente possa falhar, afinal de contas o nosso corpo está contaminado pelo pecado, mas, irmãos, dentro de nós o coração queima de arrependimento. Se tem uma coisa que acompanha o cristão até o último dia da sua vida, é um coração arrependido. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E agora a palavra de Deus diz que uma divina semente está dentro do seu coração e você não pode mais viver na prática do pecado, porque agora você já não se sente bem fazendo isso. É um arrependimento, é uma tristeza que bate no seu coração e esse é um sinal muito claro de que você nasceu de novo. Então, se você foi tocado por essa palavra, nós vamos orar nesse exato momento. Por favor, não saia. Esse é um momento muito importante. E eu creio que o Senhor vai fazer uma obra completa aqui hoje ainda. Você que está com o coração atribulado, você que está triste, angustiado, não saia. Pelo contrário, continue aqui, porque nós vamos orar nesse exato momento, tá bom? No final, por favor, é a única coisa que eu te peço, compartilhe com pessoas. Selecione aí 3, 5 amigos seus que ainda não conhecem a palavra, ou que já conhecem, mas gostariam de receber um alimento sólido, um alimento espiritual, sem falar de religião, somente falando do Evangelho. Amém? Glória a Deus, então feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos e principalmente porque hoje nós temos o privilégio de chamar o Senhor de Pai. Até mesmo a oração do Pai Nosso, que muitas vezes nem paramos para pensar na profundidade dela, ela começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Ó Senhor Jesus, obrigado por compartilhar o seu Pai com a gente. Obrigado porque agora nós temos o Senhor, meu Deus e meu Pai. Tu és lindo, Senhor, eu quero dizer que eu te amo, Senhor. Obrigado por ter me tirado das trevas. Obrigado por ter feito uma obra maravilhosa, Senhor, no meu coração, na minha vida. Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Eu não tenho nada para Te oferecer, a não ser o meu coração, meu Pai. Nós estamos aqui orando, meu Deus, com o coração cheio de alegria e de gratidão, Pai. O que seria de nós se não fosse a Tua presença? O que seria de nós, meu Pai, se não fosse o Teu Santo Espírito morando dentro de nós?
nós estaremos perdidos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por termos essa oportunidade aqui de declarar o nosso amor a Ti, Senhor. Deus, o Senhor é mais importante do que as bênçãos, mais importante do que a nossa família, do que a nós mesmos. Tu és o tesouro mais valioso que nós temos, Senhor. E a nossa vida, Pai, não é nada sem Ti, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Deus, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós falhamos, Pai, principalmente por duvidar do Teu amor, da Tua bondade. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente age como fariseu, a gente fica tão orgulhoso, cheio de si, achando que não precisamos do Senhor, que podemos resolver as coisas na força do braço. Oh, aleluia, Pai, a Tua presença é muito forte nesse lugar, Pai, na nossa vida, Senhor. Olha, Senhor, para o Teu filho e para a Tua filha, Senhor, que estão com o coração arrebentado. Pai, eles chegaram ao limite das forças, eles já não sabem mais o que fazer. E nesse momento, Pai, eles também estão clamando a Ti, Pai. Eles também estão chorando, buscando ao Senhor de todo o coração. Tira essa frieza espiritual, Pai. Tira esse fingimento, essa religiosidade que não nos leva a nada. Muitas vezes nós queremos manter uma aparência, Senhor, diante das pessoas, mas o que importa é aquilo que o Senhor está vendo dentro de nós. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações nesse exato momento. O Senhor conhece o cansaço que está na alma desta mulher, na alma deste homem, esse cansaço de tentar ser perfeito, de tentar agradar todo mundo, de tentar alcançar um padrão que é impossível de alcançar. Ó Espírito Santo, quebra toda corrente de legalismo, toda acusação do inimigo que diz que essa pessoa não é boa o suficiente. Sopra sobre eles, meu Pai, o Teu fôlego, o alívio da Tua graça. O próprio Senhor Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso para as suas almas. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não é como os religiosos. O Senhor é um Deus santo, um Deus perfeito, mas ao mesmo tempo é um Deus que se inclina para atender o clamor dos Teus filhos. Aleluia. Pai, nesse momento eu oro por cura, meu Pai. Feridas da alma, feridas causadas pela culpa, pela vergonha. Cura também, Senhor, o corpo cansado, o espírito que adoeceu por causa desse estresse espiritual. Tem pessoas, meu Pai, que estão frustradas com a igreja, mas na verdade elas estão frustradas consigo mesmas, porque elas se cobram por algo que o Senhor não colocou esse fardo, não foi o Senhor. Pai, nesse momento que todo fardo pesado seja trocado pelo Teu fardo, que é suave, e pelo Teu jugo, que é leve. Aleluia. Oh, meu Pai, como aquele homem na cruz que não tinha mais nada. Essa pessoa talvez se sinta assim nesse exato momento. Ela está sem forças, ela não tem o que Te oferecer, meu Pai, mas ela tem um coração quebrantado. Aleluia. É tudo que o Senhor precisa. E hoje, meu Pai, ela está Te entregando esse coração. Receba, meu Pai. Assim como o Senhor recebeu aquele ladrão no paraíso, receba essa pessoa agora, meu Pai, na Tua família, na Tua presença santa e maravilhosa. Ó Deus, eu sei que tem pessoas agora que estão de cama. Essa pessoa não tem força mais para levantar. É tanta dor, é tanto sofrimento, são tantos conflitos na alma. Essa pessoa fica ouvindo vozes na sua mente que eu sei, meu Pai, essas vozes vêm do diabo, não vêm dela. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de morte, espírito que vem tentando matar essa pessoa. Eu repreendo e eu mando embora em nome de Jesus. Arreda, Satanás, você não tem parte nas coisas de Deus. Eu te expulso não no meu nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, acampa os Teus anjos, Senhor. Envia os Teus anjos agora para proteger esse homem, esta mulher. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo agora, se você não quer mais ter parte com o pecado, com o diabo, se você não quer mais ser deste mundo, se você quer fazer parte da família na fé, eu te convido agora a você fazer uma oração. É a oração mais sincera que você vai fazer na tua vida. É a que vai ser o diferencial, vai ser um divisor de águas na tua história. Amém? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fiz essa oração, a minha vida mudou. E é lógico que eu procurei fazer a vontade de Deus, eu tive que renunciar à minha carne, eu tive que abrir mão dos meus pecados, mas você vai fazer isso também e vai dar certo. Deus vai te honrar, vai te abençoar
Ele vai fazer o que seu coração deseja também, porque Ele é Pai, amém? Qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Não vai fazer isso, né? Deus é Pai, irmãos, mas acima de tudo, Ele vai trabalhar no teu coração, Ele vai moldar o teu caráter. Então, faça essa oração com sinceridade, ó. Eu vou dizer daqui as palavras e você repete daí, tá bom? Se depois você quiser voltar um pouco à oração, você pode voltar, mas repita comigo essas palavras assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti. Eu preciso do Senhor desesperadamente. Eu abro o meu coração nesse exato momento e eu entrego a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Ó Senhor, me perdoa, me lava com Teu sangue, Jesus, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias até o dia em que eu me encontrarei pessoalmente contigo. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, eu peço agora que o Senhor receba esta oração. Receba essa pessoa, meu Pai, que fez a oração de todo o coração. E agora, meu Pai, eu te peço, envia o Teu Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que quando um pecador se arrepende de verdade, existe uma festa acontecendo no céu, no meio dos anjos. Por isso eu te agradeço, Pai, porque muita gente foi salva aqui hoje. Eu creio, milhares de pessoas entregaram suas vidas a Jesus e pessoas que estavam afastadas voltaram hoje para a Tua presença. Ajuda, meu Pai, o Teu povo a permanecer fiel até o fim. E que o Senhor direcione uma igreja que realmente prega a palavra, que o Senhor coloque pessoas de Deus no caminho delas, que elas possam ter um entendimento quando elas começarem a ler a Bíblia e que o Senhor faça uma obra completa, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.